Boa noite. Sob a proteção divina, declaro aberta a segunda sessão solene de 2008 e convido os senhores vereadores a tomarem assento nos respectivos lugares. Comunica a ausência do presidente da Câmara, senhor Oswaldo Barbosa, e do vice-presidente Edivaldo Luciabel, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, inadmiáveis. Todavia, manifestam ao homenageado parabéns nesta data e auguram que o evento se revista de pleno êxito. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o senhor Toshio Misato, prefeito municipal de Ourinhos, e sua esposa, a primeira-dama Yoko Misato. Eduardo, cadê os cartões? Tudo bom? Tudo bem? Faço, nesse momento, consignar a presença das seguintes autoridades: Belkis Fernandes Gonçalves, vice-prefeita; Ronaldo Mori, chefe de gabinete; Henrique Ferreira dos Santos, presidente da Associação Mirim de Ourinhos; Márcio Pereira, Loja Maçônica, Saíde Francis 140. Luiz Augusto Perino, secretário de Desenvolvimento Econômico. Roberto Alves de Oliveira, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Neuza Fleury, secretária de Cultura e Turismo. Maura Cristina Balbinotti, secretária municipal de Educação. Lúcia Tutui, secretária de Saúde. Aparecido Brusa Rosco, secretário municipal de Serviços Urbanos. E representando os sindicatos dos empregados do comércio de Ourinhos. Professora Silvia Maria Nunes Catarini, dirigente regional de ensino. Dr. Eupídio Edson Ferraz, promotor, conselheiro municipal do idoso. Santiago Ângelo Jaime, diretor da Vaga do Trabalho. Suzana Trovo Nunes, chefe da agência do Ministério do Trabalho. Odilon Camargo Mendes Filho, diretor das rádios Clube Itaipu, representado por Geraldo Laperuta, repórter. Norival Vieira da Silva, professor. Márcia Corte Vita Damasceno, presidente do Sindicato de Servidores Públicos. Edith Fará, Jornal Folha de Ourinhos.
Neide Lopes Campeão, presidente da Associação de Pais e Alunos e da Escola Municipal de Música. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, brigadeiro, presidente do Sindicato Rural de Ourinhos. Fadir Salmen, Rotary Clube de Ourinhos. Sônia Maria Minura Cortez, presidente do PT de Ourinhos. João Batista Dantas, delegado do Serviço Militar. Faço registrar a presença das demais autoridades, munícipes, imprensa, que irão prestigiar e participar dessa solenidade. Sejam todos bem-vindos, sintam acolhidos e à vontade nesse recinto. A presente sessão solene visa a entrega de título de cidadão oriense ao Dr. Clóvis Charadia, otorgado pela proposta apresentada através do projeto de decreto legislativo número 08/2008, de iniciativa do vereador José Roberto Nunes, e determinada pelo decreto legislativo número 12/2008, promulgado em 26 de agosto de 2008. Solicito aos vereadores José Roberto Nunes e José Claudinei Messias que conduzam o Dr. Clóvis Charadia e sua esposa até a mesa dos trabalhos. Em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro. Ipiranga, as margens plácidas, e um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
profundo. Fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, faço consignar o recebimento das correspondências recebidas pela Câmara, destinado ao homenageado desta noite. Senhor Inocêncio Chiaradia, parabeniza o primo, Dr. Clóvis Chiaradia, pelo recebimento do título de cidadão oriense. Senhor Claudinei Santos Alves da Silva, cumprimenta pela justa e merecida homenagem. Senhor Márcio Aparecido Martins, presidente da Câmara Municipal de Assis, agradece o convite e parabeniza Dr. Clóvis Chiaradia. Senhor Francisco Rodrigues, prefeito de Piraju, agradece a deferência do convite e deseja pleno êxito na realização do evento. Dr. Nacou, juiz de direito, parabeniza o Poder Legislativo de Ourinhos pela iniciativa de agraciar o Dr. Clóvis Chiaradia com o título de cidadão oriense. Senhor Clauri Alves da Silva, secretário de Estado de Esporte, Lazer e Turismo, cumprimento o Dr. Clóvis Chiaradia pela merecida homenagem prestada pela Câmara Municipal de Ourinhos. Senhor Jefferson Del Rios Vieira Neves, agradece a gentileza do convite e na impossibilidade de estar presente a justa homenagem ao Dr. Clóvis Chiaradia, nos pediu para ler a seguinte mensagem. Senhores e senhoras, meus conterrâneos, filho desta terra, sobre a qual escrevi Ourinhos, Memórias de uma Cidade Paulista, publicado graças à clarividência e cultura do Dr. Clóvis, saúdo o livro deste grande homem público. A pesquisa do nosso querido médico e ex-prefeito é o primeiro livro oriense da importância nacional e internacional. Que o fato fique registrado nos anais desta casa e na memória dos presentes. Pesquisadores, indianistas, antropólogos e historiadores de hoje e do futuro terão sempre que recorrer a este dicionário que diz respeito às origens do Brasil. Vamos todos aplaudir a quem merece. Neste momento, apresento o diploma, que será concedido ao nobre homenageado, o qual colocamos a apreciação dos convidados presentes, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 12/2008, de 26 de agosto de 2008, outorga ao Dr. Clóvis Chiaradia o título de cidadão oriense, pelos relevantes serviços prestados ao município e à população oriense. Câmara Municipal de Ourinhos
26 de agosto de 2008. Oswaldo Barbosa, presidente. É com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão ouriense ao Dr. Clóvis Charadia. Solicita a funcionária Natália Toloto que faça a entrega de um ramalhete de rosas oferecido pela Câmara Municipal à esposa do homenageado, professora Raide Charadia. Realizada a entrega do título, passa a palavra ao orador oficial da Câmara, vereador José Roberto Nunes Safera, proponente da homenagem. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2008. Outorga o título de cidadão ouriense ao Dr. Clóvis Charadia. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto no artigo 28, inciso 24º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 253 do Regimento Interno desta Casa, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão ouriense ao Dr. Clóvis Charadia, pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ouriense. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão solene, em data a ser fixada pelo homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2008. José Roberto Nunes Safera. Justificativa. O Dr. Clóvis Charadia nasceu em Botucatu, estado de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1934. Filho de Orlando Charadia e de Teresa Charadia, veio para Ourinhos com 7 anos de idade, ficando órfão do pai aos 11. Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e retornou para Ourinhos a fim de exercer sua profissão de médico, onde atende a população ouriense há mais de 40 anos, sendo que atualmente é anestesista na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Casou-se com Raide, com quem teve 3 filhos: Bruno Charadia, engenheiro agrônomo e funcionário público federal; Caio Charadia, engenheiro elétrico e médico otorrino, atualmente fazendo doutorado na Alemanha; e Betina Maria Charadia, engenheira agrônoma e funcionária pública federal. Tem também 4 netos, e em outubro chega mais um. Nosso homenageado foi prefeito de 1989 a 1992 e vice-prefeito de Ourinhos de 1997 a 2000 pelo PMDB. No período em que foi chefe do Executivo Ouriense, teve como objetivo incentivar as crianças, principalmente, a se interessarem pela cultura indígena. Denominou vários núcleos de educação infantil, os NEIs, construídos em sua gestão com nomes indígenas, tais como
Curupira, figura da mitologia de pele sarnenta. Curumim, menino. Nhandeara, Nosso Senhor. Também o conjunto opcional CDHU e a quadra externa do Centro Esportivo receberam o mesmo nome, Kaiowá, tribo guarani que vivia na região de Ourinhos. Aos 73 anos, palmeirense roxo, o médico Clóvis Queradia lançará no dia 16 de agosto do ano corrente, na abertura da 20ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, pela editora Limiar. O lançamento do livro é fruto de um trabalho de pesquisa de mais de 30 anos. Preservacionista, apreciador de artes em geral e apaixonado pela cultura indígena, Clóvis Queradia começou a registrar palavras indígenas por curiosidade. Depois passou a tomar nota por ordem alfabética. Ao longo de 3 décadas, o Dr. Clóvis Queradia mergulhou nos livros sobre a fauna e flora, folclore, antropologia, mapas, principalmente do IBGE, publicações e toda sorte de registros históricos da cultura indígena, pesquisando em bibliotecas, adquirindo livros e buscando informações para compor seu dicionário. Há 8 anos concluiu seu trabalho de pesquisa e começou a peregrinação em busca de patrocínio. Pretendia obter recursos para a edição através da Lei Renault de incentivos. Por meio do jornalista Norian Segato, integrante da equipe da editora Limiar, que conheceu e se interessou pela obra, Clóvis Queradia finalmente conseguiu viabilizar a edição e a publicação do dicionário. A editora Limiar buscou várias empresas, entre elas a Petrobras, que demonstrou interesse em patrocinar a obra. Assim sendo, temos a plena convicção do merecimento desta homenagem e contamos com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2001. José Roberto Nunes Safera. Dr. Clóvis, a homenagem que a Câmara presta ao senhor nesta noite é muito mais que justa, muito merecida. Esse decreto foi aprovado por unanimidade e temos certeza, nós já sabíamos que o senhor já era oriense de coração e precisávamos formalizar, não é, essa cidadania oriense. Então, por isso, em nome dos vereadores, gostaria de homenagear o senhor com esse título, que é muito merecido e muito justo. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer ao senhor pela oportunidade que o senhor me deu em trabalhar na sua equipe de trabalho quando prefeito de Ourinhos. Foi 4 anos que eu aprendi muito na minha vida, então eu gostaria de agradecer por aquela oportunidade. Muito obrigado. Fica livre a palavra para quem quiser fazer uso. Vereador Fausto Salmen. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor prefeito municipal, sua mulher, senhoras e senhores. Permita-me, Dr. Clóvis, de continuar a chamá-lo, tratá-lo de excelência, porque você ainda continua com a imagem e os sintomas de prefeito e Vossa Excelência não sabe, porque eu nunca demonstrei em outras ou quaisquer outras oportunidades o respeito e a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. A ponto de fazer apenas 2 horas que eu vim de São Paulo, cheguei de São Paulo, interrompendo o tratamento da pessoa mais cara da minha vida, a quem costumeiramente derramo juras de amor e de fidelidade, para não faltar nesse acontecimento. E eu digo em nome de um vereador que há 37 anos
ocupo uma cadeira nesse legislativo. Na época em que nós pagávamos para ser vereador. E ao longo de quase quatro décadas, eu posso dizer aos meus colegas, posso dizer aos meus correligionários, aos concidadãos, a todos quantos nos honram com suas presenças, que foi muito feliz trabalhar com Vossa Excelência. Honesto, decente e transparente, mostrando verdade verdadeira e não se misturando. Porque se nós analisarmos quem estudou física, sabe que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Esse princípio é da matéria. E por quê? Porque quantas forças iguais se encontram, elas se chocam e se repelem. Mas nos seres vivos não acontece isso, é o contrário. Você não vê o gado branco se misturar. E Vossa Excelência nunca se misturou. Porque bandido atrai bandido, ao contrário da física. Malandro atrai malandro, bandido atrai bandido, eu repito. E é pior que o bandido aquele que abraça a causa, propicia condições e respeita os atos por ele praticados. E com Vossa Excelência jamais isso aconteceu. Eu sou testemunha viva, ocular e presencial da sua história e, sem lhe dever favores, e eu quero morrer assim, quero deixar bradado, ecoado nesse instante, a voz de um agradecimento por tudo que Vossa Excelência fez. E não basta um título para honrar, para despertar o nome de uma pessoa. Eu quero que Vossa Excelência continue sendo o último dos homens. Porque continue assim. Porque é um princípio bíblico que diz que os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Porque eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, olhando no espelho, vai ver um homem que cumpriu sua missão, ao lado de uma mulher extraordinária, a Heide, ex-companheira de legislativo, que fizeram procriar filhos de honradez. Vai se sentir um homem realizado. Eu vou repetir o que eu disse praticamente, eu vou ratificar na última entrega de título, de que há aquele aprendizado, aquele ensinamento de que o cidadão só passa pela vida quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Eu dizia naquela oportunidade que o livro não deve ser um livro qualquer. Deve ser um livro que mostra a história do cidadão, a sua competência, a sua sensibilidade e o seu amor à terra. Existe uma lei municipal da minha autoria que obriga nas escolas municipais os professores obriga os alunos a entoar o hino nacional e o hino de Ourinhos. E eu procurei com isso despertar na criança, desde criança, o espírito do patriotismo, do nacionalismo, do amor a esta terra, que em poucos adultos, a não ser raras exceções como Vossa Excelência, a gente ainda vê despertado hoje. Eu fico muito triste quando eu vejo
que o nosso futuro de encontro com a paz, com o amor a esta terra, com a independência dos cidadãos na busca dos seus objetivos, ainda vai demorar. Vai demorar por quê? Porque essas crianças que hoje têm 8, 10, 12 anos, vão levar 15, 20 anos para trazer consigo esse espírito de patriotismo, de brasilidade. Mas nós temos fé. Fé de que não há muito tempo nós estaremos todos sozinhos, distanciados daqueles analfabetos, semi-analfabetos, ignorantes, idiotas, que fazem críticas a uma pessoa como Vossa Excelência ou uma pessoa do seu naipe, que ao contrário do que Vossa Excelência vê no espelho, essas pessoas não sabem se elas valem tanto viva como morta. E muitas vezes, se perguntarem, elas não vão saber responder por que é que estão vivas. Por isso, eu agradeço, inclusive, a Deus, por nos ter dado uma figura como Vossa Excelência, com a sua integridade. Um exemplo marcante de como deve ser um chefe de família, um profissional e, acima de tudo, um homem que soube honrar a responsabilidade que a população lhe entregou. Parabéns, Excelência. Com a palavra, vereador José Claudinei Messias. Senhor presidente, nobres pares, excelentíssimo prefeito de Ourinhos, Toshio, Yoko, primeira-dama, excelentíssimo Dr. Clóvis Chiaradia, dona Raide, demais convidados e autorizados aqui presentes, boa noite. Dr. Clóvis, o título de cidadão é um reconhecimento não apenas da Câmara Municipal, mas da população de Ourinhos. Aqui estão os representantes do povo. Então, quando uma pessoa recebe um título de cidadão, é a cidade que o está abraçando. E Vossa Excelência tem uma história de sucesso na vida profissional, como médico, ainda atuando, com bastante competência, com bastante seriedade. Agora no campo literário, com um livro realmente magnífico, quem teve acesso pode ver a grandiosidade desse livro, e que já faz sucesso no Brasil todo, não está apenas no âmbito municipal ou regional, está no âmbito nacional e com certeza internacional pela riqueza de conteúdo. Vossa Excelência também teve sucesso no campo político, administrando uma cidade com seriedade, competência, deixando o prefeito Toshio, foi seu vice, com certeza trabalhou junto, não ficou apenas como vice, foi um secretário de planejamento atuante, que trabalhou realmente, e se trabalhou bastante é porque teve espaço, se projetou porque teve espaço. Então, Vossa Excelência deixou a escola. Tive a oportunidade de conhecê-lo como prefeito, trabalhar e realmente aprender muito também. Então, doutor Clóvis, a Câmara Municipal se sente orgulhosa de poder, numa sessão solene como essa, entregar esse título de cidadão. Tem uma frase já, um jargão que é popular nas entregas de título de cidadão, mas que se aplica bem. O senhor veio de Botucatu, e no seu histórico, no preâmbulo do livro, diz bem, o senhor veio para Botucatu, para Ourinhos, voltou várias vezes de Ourinhos para São Paulo, Curitiba, para estudar, trabalhar, e quando retornou definitivamente, adotou Ourinhos como a sua cidade. Aqui o senhor criou a família, os filhos, os netos, e mostrou com muita seriedade o que é a vontade de trabalhar. Então, que esse exemplo sirva para todos nós e faça com que Ourinhos brilhe no campo literário. Quando a mensagem do Jefferson, que escreveu um livro sobre Ourinhos, ele deixou bem claro isso daí, que o senhor está brilhando no mercado nacional, no mercado literário, no campo literário. E Ourinhos brilha no esporte, brilha na sua indústria, e agora no mercado literário. Isso é muito bom, né, Toshio?
Uma cidade que tem talentos, pessoas que acreditam e que investem. Então, para nós, enquanto vereadores, vale aquela frase. Nós não podemos escolher a cidade em que nós vamos nascer. Mas podemos escolher a cidade onde nós vamos criar nossa família, viver, amar e passar os nossos dias. Então, Vossa Excelência escolheu Ourinhos e hoje Ourinhos o abraça com muito carinho, com muito respeito, com muito orgulho de ter um cidadão ouriense que brilha muito. Parabéns, doutor Clóvis, parabéns ao vereador José Roberto Nunes, que fez essa propositura merecidamente. Boa noite, obrigado. Com a palavra, o vereador Félix Corrêa Leite. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente, hoje em exercício, novo vereador, Flávio, vereador reeleito. Parabéns, vereador. Gostaria de saudar também nosso prefeito Toshio Misato, prefeito 100%, prefeito da parceria, prefeito da responsabilidade social, terá a responsabilidade de mais 4 anos bem governar o nosso município. Gostaria de saudar o público presente, nossos nobres vereadores aqui presentes, saudar o Dr. Clóvis, saudar a dona Raide e Oco, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria em participar dessa homenagem. Dr. Clóvis, quando o senhor chegou aqui com 7 anos de idade, os 5 anos, 5 aninhos de idade, olha, o senhor jamais pensaria o que passaria pela sua vida. Hoje está aqui, a cidade de Ourinhos, agradecendo tudo que o senhor fez por Ourinhos. Uma vida inteira dedicada. A parte social, o médico, o político, o escritor, enfim, Vossa Excelência plantou e está colhendo. Vossa Excelência plantou bons frutos. Isso que é gostoso. Você chegar agora e ser homenageado pela cidade. O município de Ourinhos agradece. Olha o que você ajudou a fazer. Nossa cidade hoje, com mais de 100 mil habitantes, uma cidade que está em desenvolvimento, uma cidade gostosa de se morar, uma cidade que recebe bem todos os que vêm aqui morar. Isso é Ourinhos. E você faz parte de Ourinhos, você ajudou a construir Ourinhos. Você plantou. Você tem uma família maravilhosa, uma esposa que ajudou, muitos amigos. E qual é a maior riqueza, como disse o vereador Salmen? Qual é a maior riqueza? A maior riqueza são os amigos. É poder descansar, é poder dormir com a consciência tranquila. Então, eu gostaria aqui, em nome da população, em meu nome, em nome da associação comercial, que nós, quando o senhor prefeito, o senhor sempre foi parceiro, o senhor sempre ajudou a cidade. Então, eu gostaria de agradecer, desejar ao senhor que continue essa pessoa boa, essa pessoa social, essa pessoa que se preocupa com o menos favorecido. O senhor nunca falou não para ninguém. Isso é muito importante. Eu fico muito, muito feliz em poder estar participando aqui como vereador, poder estar aqui fazendo a minha parte também, junto com o senhor. Parabéns, doutor Clóvis. Parabéns, dona Raide. Muito obrigado por tudo. Com a palavra, prefeito municipal Toshio Misato. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara, em exercício, o vereador Flavinho, cumprimentar o doutor Clóvis, meu amigo, cumprimentar a Raide, sua esposa, Ioco, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o Safera pela proposição aqui, cumprimentar as autoridades presentes, cumprimentar os amigos do Clóvis, a família do Clóvis, todos os presentes. Dizer, Clóvis, que Ourinhos faz justiça, né? A Câmara, como disse o Messias, que representa a população, faz justiça e te dá um título que eu sei que você às vezes nem pensa muito nisso, né, pela sua humildade,
Mas eu acho que é importante chegar nessa altura do campeonato, ter formalmente a outorga de um título de cidadão, sabe? Eu acho que fica para a história e a gente às vezes passa, e é importante, você que gosta da história, ficar indelevelmente marcado na história com o título de cidadão. E ele é merecido porque eu vou falar um pouco do que eu te conheço, que é de 20 anos para cá, que é de 88, quando eu fui seu vice-prefeito. Clóvis merece isso não só pela vida pública que ele teve e tem, mas também pela sua vida profissional, né, atendendo as pessoas mais humildes da população, com muita sensibilidade e muita vontade de ajudar as pessoas. Digo isso porque em campanha pelas ruas, eu vi inúmeras vezes as pessoas dizendo assim: Dr. Clóvis, nossa vida dependeu de você. Até as pessoas que se foram, às vezes os membros da família te agradeciam pelo carinho até as últimas horas que aquelas pessoas precisaram de você. E na vida pública, eu também tive a oportunidade de aprender muito com o Clóvis, principalmente na questão da sensibilidade. Quando das visitas nossas aos bairros, uma coisa que me marcou muito, e eu vejo alguns secretários aqui que participaram conosco do seu governo, eu me lembro que numa visita ao Itamaraty, você dizia assim, nas reuniões de secretário, vocês precisam ir morar lá, para sentir o que é que aquele... Isso há 20 anos atrás, somente. Que o Itamaraty não tinha esgoto, não tinha escola, não tinha asfalto, essa fera. E o Clóvis falava para nós, olha, vocês precisam ir morar lá, para ver o que é que aquele povo sente, para vocês se empenharem para conseguirmos fazer as coisas que o bairro precisa. Então, essa sensibilidade, Clóvis, ficou muito marcante, né? A cidade deve muito ao Clóvis pelas inúmeras escolas que o Clóvis fez. E não só fez a escola, deu a oportunidade às crianças, mas também, como disse o Samém, inaugurou aí, Safera, aliás, falou das palavras indígenas que você nomeou as escolas. E isso marcou a história e chamou a atenção para a língua que deveria ser a nossa língua pátria, como você sempre disse, né? O Clóvis trouxe a FATEC para Ourinhos, a primeira escola pública que Ourinhos teve, que ficou marcado também na nossa história e marcou o desenvolvimento econômico da nossa história, com a ajuda de muitos que estão aqui, mas trouxe para cá a FATEC. O Clóvis foi o prefeito que mais fez casas populares aqui na cidade de Ourinhos. Tudo isso para atender a população que precisava, né, Clóvis? Quando a gente andava pelas ruas, a gente via tantas pessoas que precisavam de casas, e o Clóvis trabalhou para isso e fez o maior número de casas populares aqui na cidade de Ourinhos. Então, tem uma vida particular, profissional, inatacável, uma vida pública inatacável. Como diz o Samém, alguns quiseram atacar, mas não encontraram guarida, não tinha como. E o Clóvis, depois de tudo isso, Clóvis, você, nesse momento, escreve o seu nome na história novamente, leva o nome de Ourinhos para bem longe, sem a política, sem nada, com seu esforço pessoal de 30 anos de trabalho, que uma parte deles eu acompanhei e tive muito prazer de ver muitas coisas positivas nesse seu mistério de escrever um livro sobre a língua indígena. Então, pessoalmente, sem ajuda de nenhuma instituição, ele carimba o nome dele para a história e eleva o nome de Ourinhos. Aliás, Clóvis, sobre esse livro,
você também, como médico, me deu algumas lições de engenharia. O Clóvis dizia assim, o nome indígena, ele não é colocado por acaso. O índio coloca por uma razão. Então, vocês, engenheiros, precisam prestar atenção no nome, porque, às vezes, o nome te dá pistas que, muitas vezes, a engenharia não está enxergando. E vou dar um exemplo aqui, que o Clóvis sempre falou, e eu costumo repetir sempre para as pessoas. Aliás, o Clóvis, quando ia nas secretarias de Estado, ele invariavelmente abria a conversa com um papo de palavras indígenas, né, Clóvis? E aí fluía, abria o espírito dos secretários, aí trazia as coisas para Ourinhos, né? Clóvis dizia assim, Angra dos Reis, a usina nuclear também. Ela foi feita num lugar que aliás, tem uma antropóloga que diz que a Angra dos Reis é chamada também de vagalume, porque fica piscando, funciona, para. Por quê? Tinha problema nas fundações. E por que tinha problema nas fundações? Porque o solo era podre. Agora, sabe aonde foi feita a Angra dos Reis, Esquilo? Numa praia que chama Itaorna, que, segundo os índios, é terra podre. Se os engenheiros, né, Cláudio, tivessem pensado nisso, não teria feito lá. Então, a usina custou muitos milhões de dólares a mais, porque teve que reforçar a fundação. Porque não se prestou atenção no nome. Outro exemplo que não vou detalhar, mas é Cumbica também, né? Que o Cláudio sempre falou. Cumbica vive fechado lá. Mas o que significa Cumbica? É nevoeiro, nuvem baixa. Se os engenheiros tivessem prestado atenção, talvez não fizesse lá. E aí vai, então, essa grande contribuição da língua indígena, que o Clóvis sempre pegou isso com muita determinação. Ele contava essas coisas e a gente ia aprendendo, e com certeza outros engenheiros, os secretários sempre puxavam, esticavam o papo, você lembra disso aí? Não é? Isso foi muito legal. Então, você colocou no papel, eu só estou preocupado agora, eu não sei o que é que você vai ficar fazendo agora nas horas vagas, tá certo? Era a sua cachaça, né? De ficar escrevendo. Tomara que você amplie esse livro aí para continuar prestando a contribuição ao nosso país, ao nosso Brasil. Mas terminando aqui, então, Clóvis, mais uma vez, meu abraço fraternal a você, meu muito obrigado. Assim como ao Safera, você também me deu lições valiosíssimas de política, de comportamento humano. Muito obrigado por tudo que você fez, viu? E a Ourinhos também. E a Câmara Municipal, que teve a determinação de dar esse título na hora certa para o doutor Clóvis. Então, Clóvis, meus parabéns pelo título, e a Câmara também pela outorga desse título. Boa noite a todos. Com a palavra, o professor Norival Vieira da Silva. Senhor presidente da Câmara, senhor prefeito municipal, autoridades presentes, vereadores, companheiros e todos que aqui estão. Recebo com uma honra ocupar um lugar nesta sessão como uma parte da população de Ourinhos. Aqui estão nossos representantes que me dão esta honra de usar da palavra no ambiente em que eles cuidam
de nosso município. Mas o título é indiscutível. Mas eu queria me reportar a outras coisas que marcam o dia de hoje. Eu vinha de São Paulo, parei no Rodoserve. Eu olhei numa mesa, estava sentado, tomando seu lanche, o homenageado de hoje, Clóvis Queradia. Ele me chamou e disse: professor, conhece essa frase? O homem que se decidiu a parar antes que as coisas melhorassem, verificou algum tempo que aquele que não parou e colaborou já está tão longe que jamais poderá ser alcançado. Vitor Hugo. Bonita frase. Mas você não se lembra, professor? O senhor falou essa frase na aula e eu aguardei na íntegra. Produto da inteligência e da memória desse aluno, daqueles que a gente não esquece de modo nenhum, aliás, de todos. E na função de professor, eu tenho tanta afinidade com essa família como de muitas outras. Vocês não sabem, eu sei. Em Curitiba, na República, qual foi o cardápio de um almoço dele e de seus companheiros que lutavam na Federal famosa de Curitiba? Não tinha nada, não tinha dinheiro, mas lá no quintal tinha um pé de... Lembra, Clóvis? Pé do quê? Abacate. Eles pegaram a folha, fizeram um chá de abacate e foi o almoço deles aquele dia. Depois, ele foi para a casa do estudante. Fiquei sabendo agora que você estudou no Roosevelt, onde eu dei aula quando eu prestei concurso. A minha aula de concurso foi lá, no colégio famoso Roosevelt, indiscutivelmente o melhor colégio do estado da região. E tive a honra, o prazer, como de tanta gente, milhares, de ser professor do Bruno. Até custei para lembrar o nome do Bruno no momento, porque eu sempre o chamei de grandão. A Betina, ela não deve se lembrar, com quem eu almocei lá em Jaboticabal, na famosa agronomia da Unesp. E o Caio, que acompanhei no Horácio Soares, mas um dia na sala de consulta estava eu para ser atendido. Ele teve a gentileza própria da família, não mandou a secretária me chamar. Ele saiu lá de dentro e veio me buscar na sala de espera. Isso agrada, eleva um professor. E a mãe dos três, minha colega de faculdade, de Horácio Soares, trabalhamos juntos, sempre com aquele mesmo espírito de dar o que de melhor a gente pudesse. A gente recebe um título de cidadão. Eu recebi um dia aqui. Clóvis tem uma particularidade. Ele recebe o título hoje, mas ele devolve com um presente incalculável.
com a obra que ele terminou e que vai ser lançada hoje. Obra de literatura não de uma cidade, não de um estado, não de um país, uma literatura internacional. Nós viemos de 3 raças. Foi por isso mesmo que Gonçalves Dias, que tem o mesmo gosto que você, Clóvis, disse: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Ele se orgulhava que no seu sangue corria o sangue das 3 raças que formam o povo brasileiro. E, justamente por buscar nesta fonte onde o Clóvis trouxe de uma maneira extraordinária para a maior ópera do Brasil, que fez tremer a sala do Scala, quando se tocou a abertura de Guarani. Lá estava presente Giuseppe Verdi, que disse: onde eu termino, esse moço começa. Mas onde ele foi buscar a fonte? Da nossa origem, dos índios. E aí, naquela hora, não há dúvida nenhuma, a sua inspiração veio de vários lugares, mas um pouquinho daqui mesmo, dos Kaiowás, de Birarema e outras cidades. Foi por isso que já foi citado aqui pelo prefeito, ele teve o cuidado de colocar nas suas escolas sempre o nome da língua, aquela língua que arrebatou Pero Vaz de Caminha, na carta que escreveu aos reis. E mostrou, não há dúvida nenhuma, que nós devemos ter orgulho de uma das raças, das 3, mas, no momento, particularizando a raça dos índios, principalmente Tupi-Guarani. Clóvis, você está consagrado não só como cidadão oriense, mas o maior literato que já passou por essa terra. Não há dúvida nenhuma. Você sabe que não é um elogio fácil, nem é um elogio para agradar. Esta sua obra, que nós vamos ter em mãos daqui a pouco, é uma obra de um valor extraordinário, que reflete bem mesmo o que você é, o que eu conheci naquele menino do Horácio, que soube das dificuldades do estudo na Federal de Curitiba, onde conheceu a minha colega Raide, e a trouxe justamente para cá, para o nosso meio, e com 3 filhos de uma inteligência e uma capacidade extraordinária. A irmã também, viu? E não há dúvida nenhuma, não há essa oferta para que eu usasse da palavra, foi-me uma honra por falar aqui na Casa do Povo, e outra por dizer o que senti e que estou sentindo quando eu vejo aquela obra a qual você se dedicou quando citou o Vitor Hugo. Você não deixou passar o tempo. Você não deixou os outros ir para a frente. O homem que se decidiu a parar até que as coisas melhorassem, verificou após algum tempo que aquele que não parou e colaborou já está tão longe
que jamais poderá ser alcançado. Que memória! Eu não seria capaz. Hoje, a memória não dá, por isso que eu trouxe escrito, não há dúvida nenhuma. Naqueles meus 30 anos, de fato, devo ter falado de improviso na sala de aula. Clóvis, mas com toda sinceridade, para você, para Heide, para o Bruno, o meu grandão do Horácio, a Betina e o Caio. Parabéns e um abraço bem forte e orgulhoso de pertencer a Ourinhos, que tem, a partir de hoje, um cidadão de alta literatura, como eu disse, não só brasileira, mas internacional. A palavra continua livre. É com grande alegria que passo a palavra ao nosso homenageado, Dr. Clóvis Chiardia. Senhor presidente em exercício, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, Ioco, meus amigos, quero lhes falar da grande alegria que representa para mim este momento em que recebo este título repleto de tantas significações. E não poderia ser diferente, considerando o afeto que sinto pelo povo desta cidade, a quem atribuo esta comenda e por ela agradeço. Uma cidade é feita por pessoas. Gostar dela é amar o seu povo. Não há razão nenhuma para que alguém se decida a morar pelo resto da vida em alguma cidade que não seja por uma afinidade com as pessoas que a habitam. Dessa forma, creio que morar em algum lugar que se escolhe livremente e, mais do que isso, participar da vida política e social desse lugar é um ato de amor e de comprometimento que se faz com toda a comunidade. E penso que isso aconteceu em minha vida. Construí ao longo dos mais de 60 anos em que vivi aqui, mais do que uma reputação, mais do que fama ou qualquer coisa que o valha. Construí laços fortes e definitivos com meus parentes, com os meus amigos, vizinhos e concidadãos. Se em um momento resolvi que aqui ficaria, se por livre e espontânea decisão me dispus a trabalhar e viver em Ourinhos, foi porque as pessoas que me cercavam eram especiais para mim. Com elas e por elas trabalhei e ainda trabalho. Por elas, por nós todos, em última análise, é que todos os dias levantamos e agimos visando um objetivo maior, o bem comum. Não nasci aqui, mas aqui deixei a marca da minha vida. Foi em Ourinhos que construí o que mais importante possuo: minha família, minhas relações sociais, minha vida profissional, minha trajetória política, minha reputação. Vivi aqui minha infância e, quando saí em busca de um futuro melhor, junto dos sonhos do jovem que ia, carreguei as saudades de casa e o desejo de voltar. Voltei um dia, já médico, e iniciei minha vida profissional. Faz tempo tudo isso, mas nem por isso as lembranças estão apagadas. Tive o privilégio do coleguismo e da amizade dos médicos pioneiros nesta cidade. Dr. Luiz Camargo Pires, Dr. Ermelindo, Dr. Bessa, Dr. Monteiro, Dr. Cláudio Mota, Dr. Hélio Milhari, que era corintiano, apesar de tudo. Quanta coisa mudou,
Eram tempos precários, em que tínhamos dificuldades com o suprimento de remédios, com a falta de um hospital maior e mais bem equiparado, e de que ainda somos carentes, e cuja não implementação, no tempo em que fui prefeito, talvez seja a minha maior frustração e a batalha cuja perda mais dor me cause. Mas mesmo com todas as dificuldades, fomos sempre uma equipe coesa e dedicada. Médicos e enfermeiros, resolvemos problemas muito sérios. Se tínhamos uma única unidade de saúde, que pouco mais fazia do que assinar carteira de trabalho e vacinação, nem campanha de vacinação existia. Um pronto-socorro sem plantonistas, escalas ou equipamento. Mesmo assim, muitos e muitos problemas sérios conseguíamos resolver. E posso lhes dizer que o panorama é hoje bastante diferente e muito melhor. A melhoria da saúde pública é para mim um sério compromisso, e por ela me empenhei durante toda a minha vida profissional, não só pelo juramento do médico, mas como uma espécie de dever pessoal. Uma verdadeira questão de honra. Por isso, posso dizer que todas as minhas ações como médico e como prefeito foram voltadas para o objetivo de prestar um serviço público de excelência e de alta qualidade em atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com a distribuição gratuita de remédios para a população mais carente. E se a saúde pública nesta cidade teve um salto de qualidade, claro é que não se trata da obra de um homem só. Por mérito, respeito e consideração, e pela competência e empenho que demonstraram, quero lembrar da importância de pessoas como o Dr. Rode, Dr. Zé da Luz, Dr. Hugo, Dr. Agostinho, Dr. Maita, de todos os meus queridos colegas anestesistas, ferrenhos defensores dos mais altos comprometimentos éticos em nossa profissão. Dr. Paulinho de Oliveira, Dr. Caio Mizubuti, Flávio Barbi, Salim Matar e tantos outros que vieram com seus conhecimentos e técnicas atualizadas construir a reputação sólida de competência do atendimento médico em nossa cidade. Como médico, me realizei no serviço público, atendendo a população desta cidade por anos a fio. Posso dizer que, mais do que tratar de pacientes, aprendi muito, especialmente a importância da saúde pública, das práticas de saúde preventiva, do imperativo que é proporcionar saneamento básico e água tratada e fluoretada, da vacinação em massa, da alimentação adequada e, principalmente, da melhoria das condições econômicas e sociais da população brasileira, mesmo daquela que habita o estado mais rico deste país. Foi esse ensinamento que aprendi atendendo a população de Ourinhos, e é este que me guiou quando, enfim, tornei-me prefeito desta cidade. Atribuo minha eleição a prefeito de Ourinhos não à falta de opções, nem a campanhas orientadas pela lógica de algum marqueteiro atento aos anseios mais abstratos do que concretos de eleitores agrupados por critérios de idade, sexo, grau de escolaridade, etc. Naquele tempo, nem marqueteiro existia. Povo não é voto, eleitor não é estatística. Propostas não são slogans. E as propostas de governo daquelas campanhas eram orientadas por uma ideologia que tinha por alvo o desenvolvimento social geral e não de um segmento em separado. Quero lhes lembrar de uma importante fase da história política do Brasil, de triste lembrança, que foram os anos da ditadura. Em Ourinhos, como em tantas outras cidades do país, o regime de exceção impôs inacreditáveis limitações ao direito individual de expressão, à liberdade ideológica e mesmo ao direito de ir e vir. Com naturalidade, me coloquei na oposição, filiando-me ao MDB, aliás, fazendo parte do grupo fundador,
ao lado do Esperidião Cury, Antônio Surumba Nunes, João Flauzino Gonçalves, Bertico Soares, Ibrahim Abujanra, João Abujanra e outros. Éramos poucos, tivemos muitas dificuldades em reunir um número mínimo de filiados naquele que viria a ser o maior partido do Brasil. Não ingressei na ilegalidade, mas resisti pela força do inconformismo a uma ditadura e ao lado de pessoas cuja companhia solidária e firme me inspiraram e me fortaleceram. Lembro hoje com alegria, apesar do espectro de tempos tão sombrios, do Dr. João Bento, professor José Maria Pasqualic, Dirceu Correia, Domingos Perino Neto, Euclides Rossignoli, Flávio Moraes, Euler Penteado Bastos e tantos outros. Neste panorama, e sendo já um médico bastante conhecido, meu nome surgiu como liderança política local, contrário ao regime da ditadura. Neste contexto, me elegi primeiro vice-prefeito e em seguida prefeito. Assumi o cargo e a imensa responsabilidade a ele atribuída, e iniciei a tarefa difícil de dirigir o executivo de uma cidade. Inspirado pelo compromisso e pelo conhecimento dos anos de medicina, me propus a uma administração voltada essencialmente para a valorização dos cidadãos. Contei com pessoas de comprometimentos com a causa humana e social igual ou maiores que o meu, e por conta desse nosso comprometimento, fui levado ao comando da prefeitura. A elas agradeço por serem os principais atores de um programa de governo essencialmente humanístico, em especial ao Dr. Miliácio, Monsenhor André Violante, Dr. Moisés Guglielmetti, Dr. Eduardo Lotufo Rodrigues Alves, Luiz Alberto Vieira, Nilza Ferreira de Assis, Toshio Misato, era secretário, nem sempre foi prefeito, Edson Carnevale, José Roberto Nunes e aos secretários funcionários públicos municipais de primeira linha, como Ivo Campião, Antônio Fernandes, Adelson, entre tantos outros, e que até hoje me são especialmente caros. Reconheço neste momento a contribuição de pessoas que se tornaram inesquecíveis pela responsabilidade e empenho com que participaram do processo político do tempo em que ocupei o Executivo. Algumas delas, opositores políticos, de quem reconheço boas condutas e princípios morais éticos que nos levaram, em conjunto, a importantes conquistas, das quais me orgulho, especialmente a FATEC. Falo a todos que não houve méritos meus, senão nossos. Em especial, faço questão de reconhecer, neste momento, a responsabilidade com que parte da imprensa local, não toda ela, infelizmente, mas uma parte importante que, a meu ver, cumpriu a função essencial em um regime democrático de informar com imparcialidade e seriedade à população sobre os acontecimentos políticos. O Rui Karpstein, Benedito Pimentel, Benedito da Silva Eloy, Salvador Fernandes, Aparecido Leite, já não mais entre nós, mas que facilitaram o nosso trabalho no desempenho da sua função. Mas política é coisa séria e exige muitas vezes atitudes firmes e diretas. Aprendi que em todas as situações, em absolutamente todas elas, não é possível se esquivar. Por esta razão, julgo que foi duro com a medida em que julguei certa, sem me desviar de decisões inadiáveis. Entretanto, procurei não permitir que tomadas de posição inflexível pudessem acirrar disputas entre grupos políticos a ponto de tornar inviável a conciliação. Não passarão, disse muitas vezes. Fechei portas, é verdade, mas abri janelas. Esta me parece a essência da arte política, promover mudanças envolvendo grupos antagônicos em convergência para uma agenda comum. Fiz desapropriações, mas não persegui. Contratei pessoas, demiti também. Tentei, talvez em vão, fazer todos ver
que o progresso e o desenvolvimento pressupõem rupturas e mudanças na estrutura da sociedade, cujos resultados devem favorecer sempre a grande maioria. Não me conformei com o pensamento de que as coisas são como elas são, ou de que algum poder não pode ser contrariado. Neste ponto, enfrentei e não baixei meu perfil. Tratei a oposição com o respeito que mereceu, conforme o respeito que me ofereceu. E tendo-me posicionado pelo retorno à legalidade no período anterior, não pude deixar de respeitar a lei no momento em que conduzia a prefeitura. Se me pautei por uma ideologia voltada ao progresso social, se foi ela minha razão e meu motivo, a lei foi meu limite. Não ultrapassei suas fronteiras. Procurei deixar como marca uma meta de priorizar os atendimentos da pessoa humana e, por essa razão, investimos em saúde pública e, mais ainda, talvez, em educação. Investimos recursos em obras de saneamento, em habitação, em escolas, inclusive no primeiro curso superior público desta cidade, e promovemos eventos inéditos, como a Semana da Mãe África e a Semana da Cultura Indígena. Inovamos também ao promovermos um concurso para a escolha do hino de Ourinhos e a impressão de uma história de nossa cidade. Como não poderia deixar de ser, e na medida do possível, valorizamos o funcionalismo público da melhor forma possível, aumentando salários ou, ao menos, recuperando perdas em tempos de alta inflação. Gostaria também de dizer um pouco sobre um trabalho que desenvolvi em paralelo com minhas atividades profissionais durante 30 anos, que é o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena. É um trabalho que se completou com a participação de amigos e colaboradores e o patrocínio de uma grande empresa nacional e que trata justamente da cultura do povo indígena brasileiro. Não é uma obra acadêmica, afinal sou médico e não antropólogo ou linguista. Mas me pareceu sempre um descaso fatal ignorar o conhecimento acumulado por povos que durante milênios habitaram estas terras antes de nós e que nos legaram nomes que resumem a essência de suas culturas. Sempre percebi a conservação desse conhecimento como valioso patrimônio do qual todos nós deveríamos cuidar. Enalteço a grandiosidade desta nossa cidade, construída por pessoas comuns. São elas as autoras do nosso sucesso. Se somos campeões em basquete, ou em qualidade de vida, ou em educação, ou em qualquer coisa que seja, isso é a obra de todos nós. Não precisamos de heróis ou salvadores da pátria. Precisamos apenas de nós mesmos. Esta é uma mensagem que desejo deixar a todos os orienses, em especial aos mais jovens. Seu futuro depende de vocês. Não se deixem abater ou intimidar. Não se omitam, lutem e participem. É a união de pessoas anônimas, mas especiais, que cria a força que supera limites e desafios. Minha mensagem é de otimismo e de confiança, e se esse título me dá algum direito de me dirigir a vocês tão diretamente, eu lhes digo para acreditarem em si mesmos e num futuro melhor. Agradeço, por fim, pelo título que recebo, é uma grande honra e um grande prazer. Digo envaidecido que entendo esta cerimônia como um ato de reconhecimento pelo trabalho de uma vida. Aceito-a com indisfarçável orgulho, mas não posso receber sozinho esta homenagem. Como eu, também a Heidi viveu e trabalhou aqui pela maior parte de sua vida. Aqui nós dois plantamos nossas vidas, criamos nossos filhos, deixamos as nossas marcas. Do mesmo modo como que tivemos juntos nossos desafios e nossas vitórias, nossas angústias e nossas alegrias, compartilho com ela também esta homenagem. Muito obrigado.
Neste instante, em agradecimento ao Dr. Clóvis Xeradia, cidadão oriense, convido a todos para saudá-lo, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno sentimento da população de Ourinhos, aqui representada nesta noite. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Informo a todos que, após o encerramento desta sessão, haverá noite de autógrafos do livro Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, quando o cidadão oriense Clóvis Xeradia receberá os cumprimentos. Nada mais a tratar, agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.